Signo de Leão, vamos para a sua leitura então para o mês de outubro. Vamos ver o que a espiritualidade tem para vocês através da psicografia. Aproveito para pedir para deixar o seu like, para deixar aí a sua curtida, se inscreva no canal, essa coisa toda que você já sabe, tá? Vamos lá então. Mana, você está desconectada da sua autoestima. Pode colocar essa juba para funcionar. Ai, ai, eu posso te ajudar com isso. Chame pela sua divindade feminina ou masculina, caso seja um homem, porque aqui estou vendo que está bem direcionado, que é para ambos os lados, tá? Feminino e masculino. Aliás, você quer um resultado que depende da sua autoestima, do seu magnetismo pessoal e energético. As pessoas sentem a energia muito mais do que a aparência em si. Você pode muito mais do que isso e esperamos isso de você. Aproveite este momento de descanso que você terá por direito para revelar para você mesma aquilo que há de melhor em você. Ponto. É isso aí. Então aqui a autoestima não está relacionada somente à sua beleza física, mas aquilo que você é capaz de fazer, aquilo que eu me sinto forte para fazer, aquilo que eu me sinto capaz de realizar, independentemente das minhas condições atuais. Tem gente que saiu de uma garagem e hoje tem um império. Um trabalho começado numa garagem, alguma coisa muito simples. E eu sinto que isso é o que vai acontecer com você quando você se sentir capaz. Porque quando você se sente capaz, as pessoas vão olhar para você, independentemente do seu estado, vão ver o teu potencial. E podem querer, inclusive, contribuir com isso. Então, aqui estão direcionando para que você, independentemente do dinheiro que você tem, do tipo de roupa que você tem, do status que você tem, do carro que você tem, isso são apenas coisas externas. É muito fácil a gente trabalhar aqui um poder de autoestima, mostrando um luxo, algo que as outras pessoas não têm. Isso demonstra que, independentemente da situação, você tem condições de ser melhor do que você está hoje. Aliás, você é melhor do que você está hoje. Acontece que você não está compreendendo isso, você não está se vendo isso por tudo que fizeram com você. Pelas coisas que fizeram para você, você deu poder demais aos outros e eles estão direcionando aqui a forma como você vai ser, agir,
conquistar na vida, você está permitindo que outras pessoas determinem aquilo que você vai ser. Se um tio, uma tia, uma mãe, um pai, seja lá quem for, disser para você que você não é nada, você diz, então tá, então eu não sou nada. E aqui não, aqui estão te pedindo para deixar com o outro toda palavra que vier na tua direção, dizendo que você não é nada, porque você não está dentro do padrão social, do status social que a sociedade exige para que você seja. Então, deixe essa palavra, entregue essa palavra, essa energia, não que você vai estar mandando coisas de volta, não é isso, mas entregue para o outro aquilo que não é seu. Ok? Sempre que o outro tentar te diminuir de alguma forma, tá? Porque muitas vezes vem de pessoas que nem mesmo construíram nada também na vida, ou construíram muito pouco. E se for alguém que está num patamar acima, também é muito fácil estar com um bom carro, uma boa casa, dizendo eu sou melhor do que você, quando isso não quer dizer necessariamente nada. A riqueza material, muitas vezes, ela é passageira. Algumas vezes nós estamos por cima, outras vezes nós estamos embaixo. E tanto em cima como embaixo, a novela da Rainha da Sucata. Vocês lembram dessa novela? É uma novela antiga, eu sou dessa época dessa novela. Então, assim, na novela ali, a Maria do Carmo, uma coisa assim, né, o nome dela, ela sai do nada, carregando ali lixos, coisas, juntando, acho que papelão, não sei o que é. Não, sucata, né, sucatas, que é da novela, para juntar aquilo e vender. Então, com base nisso, ela vai criando um império. Ela realmente cria um império de algo que jamais qualquer pessoa poderia pensar que ela teria um império com aquilo. E eu sei que é uma novela, mas é um bom exemplo para passar para vocês, porque tem pessoas que realmente começam numa garagem, né? Depois ela perde tudo e ainda assim ela recomeça, ela reconquista o seu poder, porque ela tem o poder dentro dela. Então, isso ninguém pode tirar de você, nunca, em nenhuma circunstância, tá? Estou nesse momento, estou com dívidas, estou com problemas, bom, como é que eu posso ir resolvendo pouco a pouco cada uma dessas coisas? O que está me prendendo interiormente é só o outro que me diz ou tem algumas coisas para resolver, algumas questões kármicas? Tem gente que diz assim, isso não é importante. Por exemplo, em algumas técnicas a gente vê ali a resolução de uma questão de um padrão de família. Muitas vezes esse padrão de família está conectado com alguma coisa assim, kármica, mas eu não tenho como saber exatamente tudo o que é. Bom, eu posso buscar ali um direcionamento em meditação, muito guiada com mentores espirituais de luz, muito alicerçada ali em técnicas também, possibilidades ali de proteção para que você tenha realmente uma meditação segura para acessar em você. Buscando acessar em você mesmo o que é que vem, qual é a palavra. Às vezes não vem uma história completa, mas uma palavra. Por exemplo, você faz ali um mapa astral, um mapa de numerologia cabalística, você faz alguma coisa ali, e aí você vê ali que você tem karmas, tem coisas a resolver ali. O que é que você faz com essa informação? Tá, eu tenho karmas. Bom, se eu tenho uma informação assim, eu vou trabalhar naquela lista ali de situações e eu vou buscar ali aprofundar com meditações, também trabalhando, por exemplo, a oração de 21 dias do Arcanjo Miguel, para ir dissolvendo contratos, pactos, coisas de vidas passadas. Tá? Buscando quem tem condições, sim, de um direcionamento, porque algumas vezes é importante. Você pode acessar algo muito feio em você, alguma coisa de vidas passadas que você não foi bem sucedida nas suas ações, por exemplo, né? Alguma coisa que você não fez bem. Então, ali, muitas vezes é necessário, sim, porque é um trajeto ali que a gente pode acessar algo realmente muito feio. Então, assim, eu posso dizer para vocês que dentro do o despertar espiritual, o trabalho espiritual em si mesmo, ele não é brincadeira. Às vezes, realmente, ele é muito pesado. Mas é com coragem, com força, com fé em si mesmo, compreendendo que, independentemente do que você tenha feito em vidas passadas, por exemplo, ou que você tenha feito nessas vidas que esteja causando algo, o necessário é ser sincero consigo mesma e se libertar. Uma das coisas que eu acessei, assim, dentro dos meus processos kármicos de estudo sobre mim mesma, a necessidade eu vi que quem não me perdoava, inconscientemente me sabotava, me colocando em situações complicadas, era eu mesma. Era eu mesma por um estado de culpa. Esse estado de culpa é uma energia baixa, é uma energia densa. Então, isso não te possibilita ter merecimento. Tá? Então, é como você sentisse que você ia, mas conscientemente vivendo a ilusão de Maia, vivendo esse aspecto ilusório, eu mereço. Mas se você for parar assim, acessar alguma situação
e você compreender, opa, como é que eu me sinto? Você aí que você vai ter a real noção com o sentimento do seu corpo, aonde te prende, né? O chakra, por exemplo, muitas vezes aqui no empoderamento no chakra, no plexo solar, né? Aí a gente compreende, poxa, realmente eu acreditava que eu não merecia. Eu entendia que eu não merecia, que eu tinha que passar por certas coisas para poder ser merecedora de algo. Quando a gente, muitas vezes, nós mesmos também nos colocamos em situações onde é a brecha, é o portal para vir o outro, e nos atrapalhar de alguma forma, nos sabotar também, porque tudo está conectado. Então, ali a gente vai trabalhando, tu vai trabalhando em você mesmo e você vai se descobrindo aos poucos com amor e carinho por você. Você vai descobrindo todas as suas travas aos poucos. Muitas vezes é possível por você mesmo, sozinho, é o ideal, porque ninguém vai enxergar com seus olhos. E é possível que muitas vezes nós estejamos acessando certas coisas e queremos contar para parentes, para pessoas que não acreditam em nada disso. Então, aí essas pessoas vão te desencorajar. É um processo solitário. Mesmo que você seja casado, tenha filhos, tenha família, é um processo seu, sabe? Então, assim, ele é importante. Ele é importante para qualquer pessoa. Então, é perigoso acessar vidas passadas. Se você não tem estrutura psicológica, é importante sim ter um direcionamento, ter uma ajuda, ter uma compreensão de alguém aqui para te ajudar a acessar isso de uma forma que você consiga ter uma compreensão e uma liberação, tá? Começaremos aqui então pelo tarô da fitoenergética para estarmos abrindo aqui a informação que o signo de Leão precisa. Eu senti que a gente está trabalhando questões kármicas, tá? Então, o karma é para eu aceitar e ficar sofrendo a vida inteira? Não. É para compreender o que é que está acontecendo, trazer a liberação e seguir em frente, tá? Não é pra gente ficar a vida inteira sofrendo, não. Eu não acredito nisso, tá? Eu acredito que existe a situação que nós mesmos às vezes nos colocamos, os contratos que nós fizemos e que nós podemos estar trabalhando na revogação disso. Tá? E a cada vez, você vai fazendo a oração do Arcanjo Miguel, 21 dias, você vai fazendo as suas meditações, você vai compreendendo ali e vendo como é que a sua vida, então, se resolve a partir disso, né? E aí você vai vendo os movimentos necessários acontecendo dentro do tempo, correto? Faça da oração um hábito e você saberá o rumo a seguir. Olha só, pedindo ajuda da espiritualidade aqui, me fala. Peça ajuda do seu anjo da guarda, peça ajuda dos seus guardiões, peça ajuda para trabalhar no seu desbloqueio, né, das suas questões kármicas, do seu mental, compreendendo o que há em você que está te impedindo de alguma forma de acessar isso, tá? Maçã, cultive a paz e a harmonia no seu lar. Um sorriso é sempre bem-vindo. Então, o lar aqui tudo que não me traz paz, eu vou pouco a pouco retirando da minha vida. Pessoas, situações, energias. Daqui a um pouco você descobre que você estava conectado com uma divindade que parece ser realmente muito boa para você, porque ela é boa para todo mundo, muitas vezes não é. Às vezes a gente tem que compreender primeiro o nosso próprio poder, né? Porque nós também somos filhos de Deus e nós temos o nosso próprio poder, Deus nos concedeu isso, inclusive de trabalhar em nós mesmos para que nós possamos estar desbloqueando a nossa vida. E algumas vezes a gente está ali insistindo, se aliançando ou buscando ali trabalhar com energias que nem sempre vão nos trazer ali uma ajuda, às vezes nos traz maior peso, tá? Então, às vezes a gente também não pode ser nem desleal com a espiritualidade, mas também, como eu vou dizer isso? É que eu não quero falar, sabe, nem parecer que eu tô falando mal de nenhuma divindade, não é isso, porque algumas energias, elas não são benéficas para você. Então, se você está escondendo... Hoje mesmo eu assisti um vídeo de uma moça falando sobre a pombagira dela, que ela estava com uma pombagira que, de alguma forma, era muito negativa, ela não se dava bem com ela, né? Acontece.
Acontece que já aconteceu comigo, não com pombagira, tá? Já aconteceu ali com uma energia que eu achava que era para mim e no decorrer ali eu fui observando que não era. Eu fui trabalhando ali num aspecto interior de compreensão do que é que estava acontecendo e ali eu não estava conectada com algo que me faria bem, né? E eu não tô falando de nada negativo aqui, gente. Tô falando muitas vezes de divindades mesmo, das divindades que não estão ali muito favoráveis a nós, tá? Por algum tipo de aspecto. Então ali nós vamos trabalhando para compreender. Eu tenho que necessariamente saber quem é o meu orixá, quem é. A gente trabalha com afinidade, mas se dentro dessa afinidade você também não tem reciprocidade, você pode sentir, você pode aprender a sentir isso, tá? Então, assim, aqui me fala muito de você cultivar a harmonia, inclusive com aquilo que você se conecta, tá? Entendendo e compreendendo quem é que está do seu lado, com quem você se sente recíproco ou recíproca. Essa moça, por exemplo, desse vídeo, ela disse que a vida dela melhorou com Padilha e não com a pombagira que ela estava acostumada, por algum aspecto entre as duas ali que existia. Então, isso pode acontecer? Pode, porque já aconteceu comigo, tá? Então, aqui, saiba se perdoar e seguir em frente com segurança. E a gente estava falando disso mesmo, de trabalhar o seu merecimento. Pedindo, se conectando com o seu ori, com o seu eu superior, e trabalhando numa meditação para acessar ali, se conectar com o seu próprio eu superior, para compreender, assim, de que forma você pode ir tentando trazer à luz, pedindo para trazer à luz aquilo que você precisa. Entender para se perdoar, porque a partir do momento que nós nos perdoamos, e realmente nós cumprimos aquela situação ali, aquele entendimento que nós precisamos ter, independentemente do outro não nos perdoar, nós podemos seguir em frente, tá? Você está confuso quanto aos seus sentimentos e isso vem provocando oscilações de humor. Filtre suas emoções, tá? Então, assim, é para você as confusões daquilo que você se conecta, falta de entendimento para entender por que as coisas não estão acontecendo da forma como você esperava, no tempo que você esperava, por que eu tenho tanto essa vontade, esse sentimento, essa vontade de fazer algo onde eu sempre acabo encontrando um empecilho. Então, se eu quero muito, se é uma coisa que realmente vem da minha alma, é uma coisa que eu realmente gosto, é algo que é verdadeiro para mim. E eu tô falando em vários aspectos da vida, também a gente pode colocar aqui. E aí eu sinto que existe uma confusão acontecendo ao meu redor, os empecilhos. Então, quando eu me centro e paro e observo, não tratando a espiritualidade, porque ser muito racional nos impede de compreender certas verdades, né, que vêm de questões espirituais nossas. Mas, ao mesmo tempo, dentro daquilo que eu acesso aquela situação, ao mesmo tempo eu também me coloco no estado de racionalidade para compreender o que vem acontecendo e buscando trabalhar nisso, tá? Fazer os cortes necessários. E isso daí me ajuda a me colocar numa posição onde eu não preciso oscilar tanto o meu humor, tá? Porque aí eu vou, se você não estiver com o seu humor, se você não estiver centrada para conseguir resolver suas próprias questões, você não consegue resolver nada. Então, estão te pedindo para filtrar as emoções, tá? Ter compreensão, aceitação sobre o que você fez nessa vida, nas vidas passadas. Primeiro momento é se perdoar. Se perdoar. Às vezes, nós vamos profundamente buscar a informação. Pode acontecer de descobrirmos que a culpa não era sua, né? Que não foi por um ato seu, por exemplo, que aconteceu tal coisa, que existiam coisas por trás que você não sabia. Então, a culpa, colocar a culpa em nós de tudo é muito complicado, sabe? Nós precisamos, é claro que dependendo do tipo de ação, sim, existe uma culpa, mas às vezes existem coisas que nós não estamos conseguindo enxergar, não estamos conseguindo ver. O que é que me prende a esse tipo de situação complicada que está acontecendo na minha vida? Então, quando eu compreendo o motivo, libero, solto, me perdoo, eu trabalho esse merecimento interno dentro de mim. E esse merecimento interno também se reverbera do lado de fora. Que o que há dentro, afora, o que acima está embaixo. Então, aqui
Eu sinto que você veio trabalhar muitas questões. Eu não era para tirar, mas eu senti tirar mais uma. Procure equilíbrio entre razão e emoção. Olha o que eu tô falando aqui. Assuma suas emoções com naturalidade, evitando o excesso de racionalização. Excesso de racionalização para conseguir compreender certas coisas não é bom, mas também exige-se um equilíbrio. Muito afogado nas minhas emoções, muito como é que eu vou dizer, muito emocional, com uma emoção exacerbada, elemento água exacerbado, eu não consigo também compreender nada. E muito racional, eu também muitas vezes não consigo aceitar nada, entende? Então, às vezes, tem coisas que estão um pouco além da nossa compreensão se nós, do dia a dia, das nossas tarefas, e nós não estamos conseguindo ter esse comprometimento com nós mesmos. Então, aqui é uma mistura de emoção e razão, tá? Na medida certa. Não é fácil? Não, não é. Mas nós conseguimos fazer isso, tá? Muitas vezes, se precisar de apoio, buscar apoio para isso, tá? Então, o que mais? O que a gente vai pegar aqui? O tarô das bruxas. Vamos lá. Signo de Leão. Então, pede-se para você, assim, aprofundar mais em você mesmo. Eu tenho condições agora de fazer um mapa astral completo, assim, para compreender todas as minhas questões, como dizem, a cauda do dragão, aquelas situações, assim, pra gente entender do passado. Então, aí, você vai trabalhando, quebrando os padrões com o seu comportamento, trabalhando nessas liberações de contratos, tá? Tem muitas coisas que acontecem, às vezes juras de amor de vidas passadas, eu nunca mais vou amar ninguém, somente você. Esse tipo de coisa acontece sim, tá? Eu venho trabalhando muito em questões assim e eu encontrei, né, cavocando aqui e ali, fui encontrando muita coisa. Então aqui, ó, tem um 10 de pentáculos para você. Aqui é uma questão de auto-perdão, harmonização e equilíbrio dos elementos em você, tanto do elemento água, do elemento ar, mas também trabalhando nos seus outros aspectos ali, centrando-se, colocando os seus pés no chão para que você esteja centrado para conseguir resolver tudo. Então aí eu sinto que aqui é uma mensagem inicial sobre algumas coisas que você tem que observar em você mesmo para que você tenha esse 10 de ouros aqui para você, tá? Porque vem aqui uma renovação muito grande para você. E aqui esse rei de espadas me fala de um julgamento mais justo. Um julgamento racional, sim, mas me fala de um julgamento justo. Está me falando de alguém que tem compreensão, que você não é santo, você não é santa, que você tem erros, mas que você tem acertos e que as pessoas estão aqui para trabalhar em si mesmos, tá? E não para caírem aqui numa situação extremamente negativa e deixar por isso mesmo e assim aceitar que eu estou vivendo isso e não buscar trabalhar em nada. 8 de paus, deixa eu compreender aqui. Ataque. Então, aqui estão te pedindo para ser mais racional, mas de uma forma equilibrada, tá? Porque isso aqui é o 8 de paus e a sombra, ó, ataques contra você. Ataques que estão alinhados com aquilo mesmo que você está permitindo na sua vida. Por falta de entendimento, por falta de compreensão. E de alguma forma, esse elo energético, essa legalidade de fazer isso vem aqui de você mesmo, você mesma, tá? Como nós vivermos aqui num aspecto de, tenho os meus afazeres, tenho que lidar com filhos, tenho a empresa, o trabalho, o emprego, então vivo no automático apenas para comprar coisas, para fazer as coisas, tendo aqueles confortos emocionais decorrentes de uma comprinha, de uma coisa, vivendo assim, e aí sem ver necessariamente o que está acontecendo com a minha vida. Por que minha vida está assim? Então, aí, aquilo que está alinhado com essas questões internas abrem ali um espaço para que essas coisas negativas cheguem até você,
Então, é a sua própria sombra que precisa ser trabalhada aqui, tá? Porque aqui tem um 10 de pentáculos, mas justamente por você ter este 10 de pentáculos aqui, é como se você viesse a ter isso várias vezes. Daqui a pouco você tá mal, daqui a pouco vem aqui uma oportunidade, um contrato, alguma coisa boa para você surge, inclusive no financeiro, melhora o aspecto da sua família. E aí você tem que se manter muito bem centrado aqui, racional, mas não, é o que eu digo, equilibrando razão e emoção. Mas ao ponto de compreender, né, que daí você precisa trabalhar aqui nas suas questões internas para evitar novos ataques e te levar novamente para um estado, como vou dizer, de ciclos que se renovam muitas vezes com ataques, né? Então aí você tá bem, começa a ter ataque. Você tem um sucesso em algo, você começa a ter ataque. Então isso aqui pode ser trabalhado primeiramente dentro dos seus aspectos internos, para que você consiga ter este 10 de pentáculos aqui de uma forma mais plena, sem que você tenha esse portal aberto. E aqui tá te pedindo aqui, ó, sabedoria, eu tô falando o tempo inteiro disso, sabedoria interior. Estou recebendo ataques espirituais. Tem alguns ataques de magia. Está havendo aqui a chegada dessa energia em mim. O que eu preciso fazer aqui no meu interno? Primeiramente, vou trabalhar em mim. Eu vou lá quebrar magia? Beleza, vou trabalhar quebrar magia. Mas o que é que está permitindo dentro de mim que isso chegue? O que é que está permitindo que essa situação me abale, tá? Então, primeiro é buscar no teu interior, porque o corte será muito mais preciso a partir do momento que você trabalha no seu interior, nos seus aspectos internos, né? Tá trabalhando assim, para que isso não seja mais permitido. Ainda assim, nós estamos suscetíveis o tempo todo a energias, tá? Mas dentro daquilo que pretendiam, digamos assim, não vai mais ter aquele elo kármico, aquele cordão energético, aquela situação ali com aquela pessoa que permitia com que ela conseguisse resultado. Se me abalar, vai me abalar de alguma forma em algum aspecto, mas não conseguem adentrar realmente no meu campo, não com o resultado que essa pessoa queria, porque às vezes tem pessoas que querem resultados drásticos para você com esses ataques. Inclusive, os espíritos, os cobradores, né, kármicos. Então, aqui o eremita é buscar um aspecto aqui de trabalho interior muito forte, tá? E se você vem fazendo, é isso aí que você tem que fazer mesmo, tá? Não é, eu resolvi tal coisa, eu tirei um peso, tá? Sempre se retira um peso e aí se descobre que tem uma outra coisa ali. Então, pacientemente, a gente vai trabalhando em nós mesmos, tá? Para ter uma resolução mais efetiva e não ter mais a legalidade. Porque aqui, ó, quando você encontra aqui a sua sabedoria interior, você não precisa chegar ao ponto aqui de um 10 de espadas, tá? Ao ponto de você realmente, assim, ter que estar no chão para poder compreender que você precisa enxergar alguma coisa, que alguma coisa é de errado. Vamos fazer uma busca interior aqui em você, tá? Que fala muito disso. E o tarô é para isso mesmo, para a gente acessar tudo que a gente precisa em nós para o nosso autoconhecimento e para que nós possamos estar trabalhando na nossa libertação. Uma leitura de tarô não vai te falar sobre tudo que você precisa, né? Você pode ir aprendendo, inclusive você, a jogar para você mesmo, se conectando mais com seus mentores espirituais, aprendendo a se trabalhar. Todos nós podemos ter as nossas ferramentas, tá? Então aqui me fala muito assim, o ataque externo é permitido de alguma forma ainda por algum aspecto interno seu, inclusive de autopunição muitas vezes, tá? Essa permissão que está tendo de alguma forma aí para isso. Só que aqui nós temos um 10 de espadas e aí a gente vai trabalhar aqui para clarificar, tá? Vamos tarot de Waite então, pra gente clarificar cada carta aqui. 10 de pentáculos. Vamos clarificar cada uma. É uma leitura um pouco tensa, porque eu sinto que você está tensa aí, com muitas coisas para resolver aí dentro de você ainda. Porém, num caminho certo, num caminho de sabedoria, tá? Desde que você se mantenha equilibrada aí, tá? Porque realmente, assim, se a gente for acessando coisas, abrindo portais e não fechar esses portais,
Muitas coisas juntas acontecem. É como, eu vou fazer um tipo de técnica ali para entender tal aspecto da minha vida. Mas eu olho só pelo aspecto do padrão familiar, mais nada. Eu não olho sobre o aspecto que vem de mim mesma, tá? Então aí, vamos parar de novo, peraí. E aí, é como se você não tivesse resolvido, tá? Então tem que resolver. O padrão familiar, ele é importante, mas existem várias coisas, né? Tanto nossos pensamentos, sentimentos, programações mentais, quanto nossas questões também, nossos registros acásticos que podem ser abertos para que nós possamos resolver. Algumas vezes, você vai fazer uma meditação, você vai pedir uma resposta. Então, ela não vem no primeiro momento. Às vezes você faz aquela meditação, daqui a pouco você vai dormir e tem resposta. Tá, sabe? A gente tem que ter... É um trabalho de paciência, porque às vezes nós temos bloqueios para acessar as coisas. Então, vamos lá. O que mais? Que rei de paus. Mais uma. É alguém que vendo você assim, tá? Esses ataques, tem alguém, e não é só do plano espiritual, é também alguém que é muito egóico aqui e vê você buscando aí ter a sua prosperidade, começando sua vida aqui, não há nada satisfeito com isso, tá? Então aqui a gente tá falando de um rei de espadas que não aqui fala de você e também fala de uma pessoa agora tentando segurar, assim, te domar, tá? Te domar aqui através de ataques, tá? Alguém quer domar você através de ataques. Que mais? 8 de paus. Para que você se feche, inclusive numa questão de comunicação aqui, de um trabalho onde você pode se expressar aqui de alguma forma. E qualquer trabalho a gente tem que se expressar, né, gente? Mas assim, às vezes você pode aí estar tendo um canal, tendo algum tipo de trabalho onde você se comunica, você comunica suas ideias aqui. E aí essa pessoa quer que você fique assim, com medo, que você se feche, tá? É uma pessoa que não aceita alguma coisa. Então a sombra aqui, a sombra que permite isso é algo negativo em você. É como se você tivesse muito apego aqui a pessoas, situações do passado e também um medo muito grande de perder no seu material. Então você acaba atraindo essas perdas, essas renovações de ciclos aqui, porque você tem medo de perder, você quer pegar aquele dinheiro, aquela prosperidade que chega ali para você, você tem medo de perder. E aí é justamente que começa a acontecer coisas para você perder. Por quê? Porque você é um grande medo seu perder. Então, o que está possibilitando que essa pessoa te acesse de alguma forma, esteja aí conseguindo trazer algum tipo de perda, algum tipo de atrapalho para sua vida aqui, é justamente o seu medo de perder. E este medo é uma frequência que entra em conexão ali com aquele ataque que justamente quer te atrapalhar, te fazer ter perdas, te fazer paralisar naquilo que você quer. Então, o medo é algo que você precisa trabalhar em você, o medo de perder, tá? Essa coisa assim de, eu vou segurar isso aqui, eu vou segurar aquilo que eu tenho. Não é que você tem que sair se desfazendo de nada, não. Mas, às vezes, a gente quer segurar algo que tá sendo negativo pra nós, de alguma forma. Tá sendo muito negativo, mas eu quero segurar isso porque eu não sei que se eu não tiver isso aqui, pode ser que eu não tenha nada amanhã. E isso não é verdade, tá? Então, o medo precisa ser trabalhado em você, tá? Então, o ermitão, aqui com a rainha de espadas, vem me falando de um corte necessário nesses aspectos interiores seus,
tanto numa questão de reprogramação mental, trabalhar nos seus chakras, quando você pensa em ter medo de perder. Aonde numa meditação, onde eu trabalho respiração, eu vou entendendo aonde que... eu sinto que você tem muito medo. E esse medo, assim, aqui tá no cardíaco, assim... É como se eu sentisse o coração aqui apertado, com muito medo da perda. Aqui nesse momento. E é justamente aqui que daí, no seu ponto fraco, que batem. Te trazendo situações para que você vai perder. Só que isso está direcionado aqui exatamente ao teu ponto fraco, ao teu calcanhar de Aquiles. Então, nesse trabalho aqui, nessa guerra espiritual, nesse problema que você vem enfrentando, tanto com seres encarnados e desencarnados aqui, entra diretamente em conexão com o seu aspecto de medo. Então, aqui 10 de espadas, olha só, saiu 10 de ouros ali, o 10 de pentáculos, 10 de ouros aqui. Então, isso finaliza quando você aprende a soltar esse medo. Muita meditação aí pra você. Ah, mas eu já trabalhei tanta coisa, eu já cortei tanto contrato. Pois é, mas aqui está te falando de uma questão de medo que está possibilitando, que é uma frequência baixa, que é ali que estão possibilitando os ataques de magia, os ataques psíquicos, tudo isso que está aí te causando, né? Esse medo, ele está sendo exacerbado com situações que acabam se conectando aí com essa frequência sua do medo. Então aqui, quando você faz isso, encontra sua sabedoria interior, tá? Inclusive trabalhando também seu merecimento. Isso se finaliza aqui com 10 de espadas, com 10 de ouros. Tá? Com 10 de ouros 2 vezes aqui. Tem um 10 de ouros para entrar na sua energia, tá? Mas esse aspecto do medo aí é o teu calcanhar de Aquiles, e isso que vem para te fazer ter mais medo, esses ataques, eles estão buscando exacerbar justamente o teu ponto fraco. Porque é isso que você mostra para os outros. Você, de repente, fala com as pessoas erradas, você pensa que, eu posso começar a falar com essa pessoa, que eu tenho medo de perder, então é aí que a pessoa te ataca. Então é aqui que você não tem que permitir mais. Então, sabe? Porque aqui, se você perder amanhã alguma coisa, um 10 de pentáculos aqui está na sua energia. Se você é alguém que vem trabalhando na sua expertise de você mesmo, né? Aprendendo a se conhecer profundamente, está trabalhando em você, mas ainda tem algum aspecto de medo, corte isso. Faça meditações para suavizar aqui o seu coração. Trabalhe aqui com uma espiral. Imagine que uma espiral aqui, verde, com as cores rosa, violeta, primordialmente para transmutação. Quando essa transmutação acontece, você tem um 10 de pentáculos aqui caindo em você, tá? Mas é por uma questão de merecimento. Primordialmente, esse merecimento vem de você, dos seus atos, daquilo que você vem trabalhando em você, você alcança o seu 10 de pentáculos aqui, tá? Então, aqui é um direcionamento para você se abrir, fazer as coisas que você precisa fazer, independentemente de alguém tentando fazer você parar nas suas coisas aí, tá? Então, aqui é um autocontrole muito forte, você dominando a você mesmo, os seus aspectos internos para estar aí conquistando o seu 10 de pentáculos. Isso está aqui na sua energia. A gente vai trabalhar aqui no oráculo da lua, não, no oráculo dos anjos aqui, tá? Então, aqui também senti de você estar se conectando mais com a energia dos anjos, com esse aspecto mais luz, tá? A gente pode trabalhar ali com os guardiões para pedir, olha, me ajude a retirar esse medo de mim. Ai, essas ligações que entram no meio aqui. Me ajude a me libertar desse medo, tá? Me ajude a soltar. E aí, às vezes, vem justamente, cai por terra aquilo que você tinha medo de perder, mas aí vem outra coisa melhor pra tua energia, tá? A desistência, ela nunca pode acontecer. Às vezes, um estado momentâneo de dificuldades, de perdas, ele pode ser superado com a nossa resiliência, com a nosso controle emocional, tá? Arcanjo Uriel, brilhante ideia, sua ideia é divinamente guiada. Por favor, tome medidas para torná-la realidade. Então, se você tem algo em seu coração que você quer desenvolver, que você quer fazer, e de alguma forma vem o medo,
Seja o seu medo interno, como também ataques externos, para que você tenha medo, continue fazendo o que você quer fazer, tá? Aqui é continue, tá? O que é seu é seu. Então, deixe com o outro o que é. Inclusive, eu falo uma coisa muito simples aqui, que eu gosto muito de tocar no cardíaco, que é, ou até no chakra, onde eu sinto que existe algo aqui. Se esse pensamento, se esse sentimento não é meu, eu devolvo para a origem, eu devolvo ao remetente, até liberou aqui agora. Ou seja, pode ser que esse sentimento aí de perda, este medo exacerbado, ele realmente possa existir dentro de você, mas vem sendo exacerbado com base em ataques externos, tá? Miguel, Arcanjo Miguel, intenções cristalinas, seja claro sobre o que você deseja e concentre-se nisso, com fé forte e inabalável. Então, às vezes é o nosso teste de fé. Eu vou continuar fazendo o que eu preciso fazer, o que eu quero fazer, criando aqui o meu sonho, independentemente dos ataques alheios, tá? Eu senti alguma coisa, senti um ataque, senti um medo exacerbado, vou trabalhar na limpeza disso e vou continuar. Arcanjo Zadkiel, ensinando e aprendendo, mantenha a mente aberta e aprenda novas ideias. Em seguida, ensine essas ideias aos outros. Inclusive, você pode estar ajudando outras pessoas, depois de passar por isso, a estarem se libertando desses medos. Não acredito, veio. Eu vou continuar o vídeo que entrou ali uma página que é de atualização. Aí eu perdi ali, mas vamos lá. Não vamos desistir da mensagem. Então aqui mantenha-se naquilo que você quer, nas suas ideias, realizando, e depois que você conquistar isso, ensine outras pessoas. Signo de Leão, vou ficar por aqui então, espero que eu tenha te ajudado. Até mais!